Olá, seja bem-vinda de volta ao Mulheres da PAN. Eu sou a Sinara Maria, sua anfitriã nesse espaço reservado para mulheres interessantíssimas e hoje não poderia ser diferente, já vou apresentá-la, mas eu quero só convidar você, se você não conhece aqui o Mulheres na PAN, não está seguindo, não conhece o canal Jovem Pan Blumenau, então Jovem Pan Blumenau em todas as redes sociais, procure e nos siga aqui também para acompanhar todos os trabalhos desse grande veículo do Brasil, é o maior do Brasil, é isso, Tyson, produção? Jovem Pan Blumenau, procura nas redes sociais e também me acompanha lá no @eusinaramaria, @eusinaramaria, porque hoje promete, a gente tem uma outra mulher aqui maravilhosa, a gente está tendo tantas mulheres incríveis, Heloísa Herman! Que prazer, Sinara, muito obrigada pelo convite. Imagina. Uma satisfação estar aqui contigo Uma hoje. satisfação enorme, porque você foi muito bem recomendada e não foi por só uma pessoa. Olha que legal. Olha como é legal quando a gente tem uma marca pessoal forte, construída, né? Verdade. Esse é o teu caso, né, Heloísa? Fico feliz em ouvir isso. É verdade, é verdade. Você tem muito a compartilhar conosco hoje, a gente quer conhecer a tua história. Eu falei que eu já te conheci assim muito brevemente e hoje eu vou te fazer um monte de pergunta básica, porque um monte de gente pode estar querendo saber isso também. Quem é Heloísa Herman? Você é daqui de Blumenau? Conta um pouquinho da tua história, da tua família, que a gente já conhece aqui também. Por favor, compartilha conosco. Vamos lá, então. Então, eu sou a Heloísa, Elo, né? A maioria das pessoas te chamamos de podemos chamar de Elo mesmo? De Elo, claro. E nasci em Blumenau, estudei em Curitiba 7 anos, morei em Curitiba 7 anos, mas na época eu estudei para a área têxtil, me formei designer e estilista e acabei voltando para Blumenau para trabalhar, né? Estamos num polo ainda têxtil, apesar de todas as mudanças, né? Ainda muito forte, eu resolvi voltar para cá. Trabalhei nessa área por 6 anos, à frente de indústrias, na época, muito fortes, que atendiam grandes magazines. Então, eu trabalhei muito com exportação também na época. E aí, migrei para o outro lado, para importação, né? Que a empresa da família estava num momento de muito crescimento, que é a Decanter Vinhos. O nosso negócio começou lá em 96, 97, quando abriu a importação para o Brasil, né? O mercado aberto trouxe essa possibilidade, ainda era... O mercado de vinhos no Brasil era minúsculo, né? Muito pequenininho. E aí, ali em 2008 para 2009, surgiu essa necessidade de uma estruturação maior da empresa. Não havia um departamento de marketing. Empresa familiar, Sinara, tu sabe como é que é. Vai crescendo organicamente. Isso vai fazer 20 anos, vai fazer, dizendo, mais ou menos? Isso, que eu estou na Decanter que você está há 17. Atuando. Há 17 anos. Legal. E aí, nesse momento, cada um fazia um pouquinho de eventos, fazia um pouquinho de merchandising, um pouquinho de publicidade, mas tudo sem muito contexto. E aí, eu já tinha alguns cursos na área e falei, tudo bem, então eu vou deixar de lado um pouquinho a moda e vou para o marketing. Entrei para estruturar e-commerce, que na época também engatinhava ainda, mas já estava no radar. Sim. E estruturei todo o departamento de marketing na época. Todo o departamento na época era eu, né? No caso. Fiz tudo, tinha eu uma assistente, enfim, que passou a trabalhar comigo. E construímos isso tudo ao longo dos anos. Hoje eu sou diretora de marketing e produtos. Também tenho a área de e-commerce, então, sob meu comando. A gente tem a vinícola também, da qual eu também faço todo o direcionamento de marketing. E estou à frente aí, então, desde 2009, desse segmento de vinhos, onde as mulheres, naquela época, estavam engatinhando. E hoje já é um segmento com muita força e presença feminina também. Verdade. Você vem testemunhando todo esse avanço nesse mercado e te desenvolvendo como profissional também, né, Lu? Exato. Não, e é muito bacana acompanhar isso, esse crescimento, a mulher se colocando à frente de novos desafios, se permitindo aprender também, não só no mercado de trabalho, mas por lazer, né? O vinho é um hobby para muita gente. É verdade. Pra gente é uma delícia trabalhar com o hobby das pessoas. Nossa, deve ser uma delícia trabalhar, com certeza, nesse segmento muito gostoso, né? É um mercado sexy, que a gente chama de um mercado sexy dentro do marketing, né? Exato. É gostoso trabalhar com esse produto. É um mercado muito concorrido, duro, né? De jogo pesado. Mas, ao mesmo tempo, muito prazeroso, porque a gente está lidando com momentos de prazer, né? A gente fala muito na Decanter, nas pérolas de prazer que a gente proporciona, né, na nossa joalheria de vinhos. Então, levar desse momento da conexão das pessoas com o vinho.
A moda voltou, né, Sinara? Quero saber, eu quero saber tudo, porque nunca saiu então, né? Pelo que eu tô entendendo da tua vida aí. Nunca saiu. A gente já vai conversar sobre esse teu não é novo, mas esse teu momento de vida, porque a vida vai mudando mesmo, né, Lô? Ela vai apresentando, acho que quando a gente tá aberto assim, ela vai apresentando as oportunidades, se a gente tá atento, a gente vai pegar pra gente, né? Coisa boa a gente estar em movimento, né? Isso é sinal de crescimento, evolução. E cada vez eu vejo mais isso, assim. No momento, a maternidade existe em alguns momentos que a gente se entrega um pouco mais, né? Os filhos demandavam mais atenção. Hoje já estão grandes, já tem, né? Já tem mais autonomia, já tem um pouco mais de tempo para dedicar também para outros projetos que ficaram ali, não é engavetados, eles estavam sempre no radar, mas daí no momento certo as coisas isso, talvez não era prioridade para aquele momento, porque nós mulheres temos que fazer escolhas. Exato. A gente sabe que a nossa jornada é assim. Exato. Né? Senão a gente não vai ser, tudo a gente não vai conseguir, né? Não vai fechar, essa conta aí não fecha. Não fecha, nunca fecha. Essa conta realmente não fecha. Um pratinho sempre está mais prejudicado, mas a gente equilibra. Mas essa é a beleza da mulher, nós estamos no mês das mães, né? É muito gostoso também essa realização, ela é maravilhosa, né? Realmente eu acho que para a mulher que tem esse desejo, né, da maternidade, eu falo que é muito recompensador, né? Eu já estou na fase de ver os filhos maiores, já trabalhando. 20... O mais velho tem 26, vai fazer 27, o mais novo tem 16. Então, tem fases diferentes em casa. Sim. Mas é muito bacana ver eles crescendo. Eu tenho 3 meninos, então se tornando grandes homens. 3 meninos mesmo, que legal! Que bacana, então eu tenho essa coisa de ser a única mulher da casa, né? Mas que é muito legal também, porque a gente vê bons homens se formando também. Acho que é muito do nosso papel também, né? Eu tenho muito essa coisa de trazer mulheres, de engajar mulheres. Mas eu tenho em casa uma missão ainda mais importante, que é criar caras legais, né? Que respeitem a mulher. Isso pra mim é um prazer, assim. Ver. É o feminino e o masculino sendo equilibrado aí, de diferentes formas, né, na tua vida. Exatamente. Eu falo, o protagonismo feminino, ele é importante, sim, mas nada melhor que o equilíbrio, né, Sinara? A gente precisa ter, o papel masculino é importante tanto quanto da mulher. Né? A gente só precisa aprender a conviver em conjunto, né? É claro que a mulher, a gente tem essa coisa ainda a gente dar as mãos, porque a gente ficou muito tempo, às vezes, mais quietinha. A gente sabe que tem mulheres que ainda têm dificuldade de tomar a frente, de tomar a iniciativa. Então acho que é muito desse nosso papel de empurrar e de abraçar e levar junto, né? Mas eu acho muito importante, o universo masculino é igualmente complementar. Que delícia. Então, uma família tradicional de Blumenau, tu deu uma voada aí, queria novos ares, foi pra Curitiba, foi estudar, era algo que tu já intuía, que gostava de moda, já estava ali no teu mundo. É isso, Eu cresci, o meu pai foi diretor na área têxtil, então eu ia muito pra empresa com ele, de pequenininha, assim, à tarde, depois da aula, eu adorava, e ele tinha o hábito, e é um hábito que ele tem até hoje, ele chega na empresa e ele passa pela empresa cumprimentando todos os setores. E ele fazia isso também, quando ele chegava na empresa, ele passava no meio, ele era diretor industrial, então ele tinha esse papel, né, um pouco na produção ali, e ele passava cumprimentando, então passava nas costureiras, passava num dia num setor, num dia num outro, e eu acompanhava isso. E aquilo me encantava desde pequena. Ele trazia os catálogos para casa e eu brincava com aqueles catálogos, eu já adorava, sabe? Então, foi uma coisa que para mim foi muito natural. Quando eu fui para a universidade, não havia uma universidade de moda, ainda estava no primeiro ano em São Paulo, então era uma coisa ainda muito duvidosa, eu não quis ir para fora do país na época, eu era novinha, eu tinha 16 anos, então não cogitei ir para Curitiba e me formei em design de produto, que eu imaginava que poderia ser uma área correlata ali. Afinal das contas, não tinha nada a ver. Mas eu me apaixonei também até pela questão do senso estético. Fez sentido hoje, né? Tem sentido hoje, né? Tem. É porque tem a questão do senso estético, estudo harmonia, proporções, cores. Então, pra mim, foi ótima a universidade, mas quando eu terminei, eu senti realmente que a minha vontade era a área da moda. E aí eu fiz um curso no Senai bem prático, de estilismo industrial, bem vida real. Tanto que eu voltei pra indústria, então não é aquela estilista dos filmes. Glamurosa. Assim. Não é. É um trabalho bem burocrático e bem ali no dia a dia, mais delicioso, técnico, que eu adorava fazer. Muito técnico. Muito comercial também. Precisa muito ter o tino comercial, porque senão não funciona. Sim. E
Enfim, daí na minha retomada agora, isso volta, eu não mais conectada à moda, mas sim a estilo, a imagem pessoal. Marketing pessoal, que na verdade o que eu faço para marcas, eu faço para pessoas, né? Meu Deus, tudo encaixou. Exatamente. Isso é impressionante. Né? O timing, né? Falo que nada acontece por acaso. É verdade. Vem na hora tem um certa. timing. É muito maravilhoso quando a gente chega no momento da nossa vida e percebe essa junção das pecinhas num caminho, porque você foi agarrando as oportunidades e foi sentindo que o que deveria ser feito naquela hora. Né? Como você falou, não era bem isso para aquilo, mas se escutou. Sim. Né? E foi mãe, e 3 filhos, e trabalhou. Foram muitos papéis, né? Sim, e no final as coisas fazem sentido. Hein? Agora a gente olha pra trás e pensa que aquilo que não tinha muita, que às vezes tô abrindo mão de alguma coisa. Não, na verdade, eu tô me entregando a um novo momento. Sim, né? Que é o teu momento também agora, que eu quero falar contigo sobre isso. Tu tem um novo momento agora também, desfrutar de outras coisas. Então você fez uma carreira. A Decanter, tu quer falar alguma coisinha da Decanter? Antes de a gente entrar no teu novo mundo? A Decanter hoje segue sendo um grande desafio, uma grande paixão. Porque a família, eu falo, a gente trabalha em família. E é muito legal porque ontem estávamos todos juntos, por exemplo. A gente não fala especificamente de trabalho? Mas, sim e não, porque a gente acaba até tomando um vinho, então, né, acaba conversando sobre, mas a gente consegue separar as coisas muito bem. Então, apesar de trabalhar em família, o que a gente, às vezes, discorda no trabalho, em momento nenhum impacta na nossa vida, na nossa relação familiar. O pai, eu acho que deixou esse legado, ele ainda está na empresa, mas hoje a gestão já está muito mais comigo e com meu irmão, né, mas ele ainda... tá presente, mas isso ele já deixou pra gente, assim, dessa forma de trabalhar, muito humana, muito próxima, mas sabendo separar as coisas. Então, isso é um modelo de gestão que a gente implementou. É o DNA da marca, né? Exato, e a gente até em alguns momentos tentou implementar gestões mais profissionais, e claro que sempre dá para aprimorar, né, governança, o modelo, mas a gente entendeu que o que funciona mesmo é o nosso DNA ali, impresso no que a gente faz todos os dias, sabe? E isso é uma coisa que é um legado que eu levo pra vida, sabe? Até pros meus filhos, é uma coisa que eu tenho que passar, porque precisa ter a tua essência no que você faz. Senão não faz sentido, né? Senão você chega uma hora e se olha e não enxerga propósito naquilo que você não tá tem fazendo. Identificação. Exato. E não tem prazer, né? Exatamente. E aí um pouco dessa nova fase veio disso. Eu fiz um curso, pensei, vou fazer. Sim. Começaram os cursos isso online. Isso faz quanto tempo? Conta pra gente como é que fase é essa, pra quem não te conhece ainda, né? Eu tomei a decisão em 2023 de fazer um curso de consultoria de imagem online. 2023, é recente. 2023, é super recente. A minha mãe estava doente na época, ela veio a falecer um pouquinho antes de eu terminar o curso. Mas eu já sentia que eu tinha alguma coisa acontecendo naquele momento, que não era só isso, aquilo estava acontecendo. É uma grande engrenagem, né? Pra me provocar de alguma forma, sabe? O desconforto às vezes leva a gente também a isso, né? E aí eu pensei, eu vou começar o curso, não sei o que eu vou fazer com ele, mas vou fazer. Era uma carga horária ok pra mim, era à noite, então eu fazia ali em casa, conseguia dar conta das minhas demandas e à noite estudava. Aquilo foi tomando uma proporção pra mim que eu não esperava. E me reavivou coisas que eu gostava muito de fazer e que quase 20 anos atrás eu deixei de lado por um momento. Mas que daí eu comecei a perceber que eu nunca deixei de lado. Que na verdade eu sempre estava estudando, lendo, com a internet como se desenvolveu nesse tempo, né? Assistindo vídeos sobre, que na época lá que eu trabalhava nem existia, a gente ainda estudava no livro, né? Sim. E para ter acesso a tendências era uma coisa assim, caríssima. Ou tinha que ir para fora mesmo. Exato. Eu adorava trabalhar na indústria por isso, porque eu tinha acesso à informação. Então, e isso foi uma coisa que, com o passar do tempo, foi se tornando acessível a todos. E eu me mantive informada, então, nesse tempo. E aí, quando eu fiz o curso, eu falei, nossa, isso aqui é uma possibilidade incrível para as mulheres. O que eu fiz? Eu fiz uma consultoria de imagem, eu contratei uma consultora pra mim, que inclusive era uma professora minha. Passei pela experiência, eu falei, eu quero viver isso pra entender como é que funciona e até se um dia eu vier a trabalhar, eu saber como aplicar isso também. Mas o processo foi mais intenso do que eu esperava. Porque eu entendi que a gente fala muito pouco sobre roupa. E muito sobre comportamento, posicionamento e estratégia. Então, assim, é quase que uma terapia, porque a gente se vê remexendo coisas que, na verdade, a pessoa acha assim, ela vai trocar o meu armário e eu vou sair bem vestida. E não, é muito mais profundo. Eu vejo muitas mulheres durante o processo, eu faço
vários pacotes, né? Eu tenho um pacote desde dos mais compactos, rápidos, mas a consultoria completa, que são 8 etapas. Eu vejo mulheres que mudam durante a consultoria. Tem mulheres que pediram demissão, tem mulheres que partiram para planos que estavam engavetados há muito tempo. Por quê? Elas começam a entender que a coragem já estava dentro delas, elas só não tinham percebido isso ainda. Então, assim, o objetivo que nasceu geralmente pequenininho lá no começo da consultoria, ele se transforma num objetivo enorme no decorrer, porque a pessoa vai entendendo que aquele processo, ele não tá ali só porque ela quer se vestir bem. Ele tá ali porque ela tem uma necessidade reprimida de alguma forma e uma insegurança que ela não consegue colocar para externar, né, e colocar para fora para alcançar algum objetivo. Então, assim, e isso eu tô falando profissionalmente, a maioria, mas existem mulheres que não estão no mercado de trabalho e que também enxergam ali um novo caminho muito, e é muito legal acompanhar essas histórias, sabe? Porque a gente trabalha, eu falo que eu vou falar de roupa na metade do processo. Porque a gente analisa formas, proporções, estatura, o que te incomoda, o que você gostaria de mudar, por que gostaria de mudar. Então, é um processo bem profundo, tanto para elas quanto para mim. Eu acabo me envolvendo muito com as histórias, né? E eu falo que moda mesmo, tendência, que é o que todo mundo... A gente tem consultoria que termina sem se falar nisso. Porque não é isso. Sim, porque elas são efêmeras, né? Apesar de que a moda é cíclica, dizem, mas não é disso que a gente está falando. Não. É de uma autodescoberta, né? Não. A gente se baseia em 3 pilares, né? Aparência, comportamento e comunicação. Então, na verdade, a gente faz ali uma estratégia de personal branding. Porque a gente está cuidando do guarda-roupa, mas da forma como ela se comunica, como ela se posiciona. Isso é bem legal. Então, e esse direcionamento... É muito bonito ver como ele muda a forma da pessoa se perceber. Então, assim, ela chega com uma queixa... Mulheres que estão assistindo vão saber. Ai, meu quadril é muito grande. Que só ela eu não viu, gosto né? de mostrar o braço. Geralmente não é isso. Geralmente tem alguma insegurança ali por trás. Muito longe de um trabalho de psicólogo ou algo assim. Mas a gente tem métodos para provocar e entender essas inseguranças. E não é uma questão de passar a usar o que não gostava, não é isso. Mas é ir além disso, né? Esses detalhes, no final, às vezes elas nem lembram que passaram lá no começo. Uma libertação, né? É uma libertação, de certa forma. Porque é uma insegurança que tu deixa pra trás, né? Coisas bobas que acaba aprendendo. Então, isso eu também tento trazer no dia a dia no meu Instagram, porque eu tenho uma abordagem muito pessoal, eu quase não mostro clientes. A quem me acompanha sabe que eu não ponho muito cases de clientes, até para não expor. Eu acho que sempre é uma história muito particular. A pessoa, se ela não quer, ela não precisa contar que ela faz consultoria. Apesar de ser perceptível, geralmente, depois. A mudança. Mas eu mostro como eu apliquei isso desde que eu fiz. Então, assim, pra mim, essa minha virada de chave, que até a gente conversava antes sobre... me dá o direito de me expor mais, de querer ir atrás. E isso veio um pouco dessa minha virada de chave também, de falar... Por que eu tô no bastidor, né? Eu posso estar no bastidor, mas eu também posso estar à frente, né? Nossa, muito legal isso, a tua história. É muito incrível descobrir que uma mulher que está no mercado do trabalho, tem tantas facetas, fez muitas coisas, né? Resolve ter a coragem, que eu acho que essa é a palavra, né, Lu? A coragem de também fazer um trabalho complementar. Você falou que não é uma reinvenção, porque na verdade ele sempre esteve ali de formas diferentes, formatos diferentes. Mas a gente precisa ter coragem para fazer algumas mudanças assim, né? Precisa. Precisa. Às vezes, acho que uma das coisas que eu tinha era muito autocrítica. Eu era muito autocrítica. E muitas mulheres que estão assistindo, eu tenho certeza que passam por isso também. A gente olha aquela foto e fala... Ai, tá horrível. Daqui a 1 ano você vai voltar na foto, eu aposto que você vai achar a foto bonita. Porque na época você tá julgando detalhes que, na verdade, não são perceptíveis aos outros. Você tá sendo muito autocrítica, mas às vezes até cruel com a gente mesmo. Então, isso é um exercício que eu passei a fazer, de não me bloquear por conta de medo. Às vezes é aquela coisa... Vou com medo mesmo. Ai, né? que legal. A questão do falar em público. Eu já fui uma pessoa que ficava escondidinha no canto, não gostava de me expor. Ainda comentei com a Sinara, acho que tenho muito a melhorar. Quero saber mas isso. A gente aprende fazendo. Aprende fazendo. Isso, eu dou aula de oratória e assim, a gente aprende se expondo. Porque ninguém nasce pronto, a gente se torna, né? Exato. Então tu começou a fazer um movimento diferente. Você foi estudar em 2023,
fez uma nova descoberta, né? Uma redescoberta ali e se permitiu se expor um pouco mais. Porque você falava para mim antes que você era uma pessoa muito de bastidor e passou a ocupar espaços de palco. Esse, por exemplo, um deles, né? E aí eu fiquei sabendo que não era a primeira vez que você vinha aqui, eu fiquei mais feliz ainda, porque eu percebo que você já está plantando tudo isso, né? De onde que veio, Elo, essa vontade de sair um pouco mais do bastidor? Foi um dia, se deu conta por alguma razão? Não tem nada específico, mas até como construção de marca da própria Decanter, é essa coisa da humanização, de ter que ter mostrar as pessoas por trás da marca, né? Hoje é fundamental, a gente vê as grandes empresas, hoje em dia você conhece o dono. Antigamente você não fazia ideia de quem era o dono da empresa. E a gente, como família, nunca teve essa coisa hierárquica de ser o dono inalcançável. Pelo contrário, a gente visita todos os clientes, a gente é conhecido como a importadora que está sempre visitando, que vai lá, que almoça com o dono do restaurante, com o dono da loja e tal. Mas a gente ficava nisso na operação. Então, assim, eu tive o departamento de marketing, basicamente eu e uma assistente por muitos anos. Organizei evento, carreguei banner, fiz viagem com o produtor. Eu era realmente operação e eu não me importava com isso. Hoje em dia eu já tenho uma equipe estruturada para isso. Mas também não me assusta, porque hoje eu sei que eu sei fazer. Então, assim, qualquer momento eu tô... Aliás, às vezes eu tenho que me policiar para não ficar lá. Para não entrar na operação. Mas aí surge essa necessidade. Quem vai falar em nome da Decanter? Tem uma entrevista, tem um evento, Quem vai? Daí a gente ficava na família, ninguém era muito, até hoje ninguém é. Então, assim, o meu pai ainda é o que é o mais social, mas ele já tá lá com seus 86 anos, então a gente também começou a sentir a necessidade de absorver algumas demandas, né? Até pra agenda dar uma tranquilizada, apesar de que ele adora. E eu comecei a me ver sem saída. Eu falei, gente, se não for... O meu irmão não gosta nem de tirar foto, quanto mais de falar em público. Então, falei, tá, ele não vai mais difícil se movimentar, porque ele também é diretor comercial, tem uma agenda também bastante corrida e de prazos e metas, ele tem, né, um desafio bastante grande. Eu falei, eu acho que eu vou ter que tomar a frente. A minha irmã cuida da loja de Blumenau, mas ela tem uma operação bem centralizada ali e acaba que eu estou muito em eventos, estou muito em São Paulo, a gente tem um escritório lá também. Comecei a ficar sem saída. Eu falei, ou a gente vai ter que contratar um embaixador, e aí eu vou ter trabalho duplo, porque eu vou ter que também passar para essa pessoa. Formar, né, esse porta-voz. Uma pessoa que fale pela empresa é uma responsabilidade. E aí eu comecei devagarinho a me permitir e até me preparar para isso também. Me preparar muito psicologicamente nesse sentido, porque realmente era uma coisa que eu não é que eu não gostava, mas que eu não me expunha mesmo a isso. E aí, nesse processo da consultoria ali, eu percebi que isso poderia me ajudar. Então, né, quando eu mesma fiz a consultoria, eu coloquei muito desse desafio, da minha insegurança, apesar de ser uma pessoa que sempre gostou de moda, que todo mundo falava, nossa, mas você se veste bem, mas eu não me sentia segura com isso. A síndrome do impostor ali né? bombava, e eu achava que não, imagina, as pessoas estão falando pra me agradar, não teria motivo nenhum pra isso, hoje eu vejo, mas é a insegurança que a gente se deixa tomar, né? Então, assim, as circunstâncias me levaram a isso. Eu poderia ter dito não e ficado no bastidor, mas eu entendi que faria bem pra empresa, faria bem pra mim, porque era uma coisa que me incomodava e ficava com essa coisinha, né? Eu sentia que às vezes a assessoria de imprensa chegava e perguntava quem vai falar em nome da Decanter. E aí sempre tinha aquele silêncio, assim, né? Quem vai falar? E às vezes ia funcionário, e daí... Gente, eu falei, a vida levou a isso, sabe? Mas então, 2 anos pra cá que você começou a se expor mesmo? De 2 anos pra cá. Nem assessoria de imprensa tu falava. Nossa, era muito era raro. Assim, uma entrevista era 2 perguntas já era um trabalho. Então, realmente, a gente era bem... Assim, até porque, vamos lá, somos do Sul, né? A gente conhece o perfil das empresas daqui, a dificuldade que é chegar Rio, São Paulo... E a gente está super bem estabelecido lá, mas a gente nunca teve presença. Porque lá as pessoas fazem esse trabalho já desde sempre, né? Esse trabalho de relações públicas, de estar em evento. E a gente sentia que a gente saía de alguma forma prejudicado por isso. Então, nesse momento eu tive que tomar, eu já vinha há algum tempo fazendo isso de forma muito tímida, mas aí também esse processo me deixou mais confiante, mais tranquila. Porque o falar exige autoconfiança, né?
E aí, a base é a autoconfiança. E aí, hoje tu já se sente pronta? Não. Mas um grande passo foi dado. Já. Não, eu acho que dá. Eu tenho muito mais, assim, são 2 anos nesse cenário. Não é nada perto de toda uma história. Então, assim, eu digo que esses 2 anos foi a virada de chave. Na verdade, a gente segue fazendo tudo que sempre fez. Eu sigo fazendo o que eu fazia, fora o projeto à parte, mas que me deu coragem mesmo de tomar a decisão e falar, não, é isso que eu quero. Eu vou tomar a frente, vou abraçar isso pra mim. Se eu não fizer, talvez ninguém da família vá fazer e a gente só vai ser prejudicado por isso. Então. E se trabalhar como porta-voz, né? Que é muito interessante, porque até você criou uma rede social tua, né? Sim. Já tinhas antes? Eu tinha um Instagram pessoal, onde eu falo de corrida, basicamente, porque é meu hobby, meu vício. Então, assim, eu postava lá minhas corridinhas, o meu vinho. Quando dava na telha, como todo mundo faz, sim, assim, né? Sim, quando dá tempo. Ali, que nunca, quase. Tá, e uma foto bonita, vou postar. Né? E aí ficou até, na época ali, a decisão de se eu ia ter um novo canal, se eu ia migrar o canal que eu já tinha ali 1.000 seguidores, enfim. E aí eu tomei a decisão e falei, não, é um novo caminho que eu tô tomando. Eu vou abrir um canal novo só pra falar disso, pra buscar mulheres que queiram falar sobre isso. Apesar de que eu já atendi homens também, tem homens também, que fazem o processo de consultoria também. E, por sinal, é bem transformador, assim, porque pra eles, às vezes, é um bloqueio maior do que pras mulheres, né? E daí criei o meu perfil pra isso e hoje eu falo basicamente só sobre isso. E um pouquinho de vinho também, porque às vezes as mulheres querem saber também. E é legal conectar esses interesses. Não precisa ser só uma coisa. Acho que uma coisa não tira a importância da outra. Né? Elas são coisas que elas podem vir juntas. Né? Achei muito legal. E aí as coisas se conectam. Hoje eu tenho eventos para mulheres falando de vinho e moda. Pois olha só, olha que legal. Acaba que a gente cria um novo produto que acabou surgindo, né? Que máximo isso. Com essa evolução. Tu tens assessoria, alguém que te ajuda? Eu faço Faz tudo sozinha. Tu és tudo sozinha? Tudo sozinha. Porque na Decanter tu tem agência, certo? Para trabalho de marketing lá. A Beaver trabalha com a gente. Trabalha lá, né? Isso, a gente tem um time, uma parte interno e a Beaver complementa o time. E até foi um momento de transição, a gente já teve equipe completa dentro de casa, eu fazia a gestão do time inteiro. Mas a gente entendeu que uma agência pode entregar mais e ter uma dinâmica mais interessante até pro mercado, né? Então, eles hoje dão suporte. Mas a parte do meu projeto, pessoal, eu faço tudo sozinha. Faz tudo sozinha. Aquelas gravações todas, faz tudo sozinha. Mas o legal é que hoje se permite um formato natural, né? Exato. Não tão... E eu prezo muito por isso, assim, de mostrar muito o meu dentro do meu dia a dia, como eu crio e uso as ferramentas que eu uso na consultoria e como eu uso elas no meu dia a dia. Então, eu falo... Eu coloco praticamente todos os dias, eu sou bem disciplinada nisso, assim, eu sou uma pisciana bem disciplinadinha. Assim, eu vejo que tem bastante constância, que essa é uma dificuldade das pessoas em termos de conteúdo. É um compromisso comigo mesmo. Se eu me comprometi a fazer, eu vou cumprir, né, com o que eu tento entregar. Eu tenho o meu mínimo de qualidade ali, né, o meu controle. A tua réguazinha. Isso, que eu tenho que, aquilo ali eu preciso fazer. Gostaria de fazer muito mais, eu também faço o que minha agenda permite. Sim. A consultoria tem uma parte muito legal também, para mim encaixou perfeitamente, que eu posso fazer a minha agenda, então eu atendo conforme eu tenho capacidade, né, de atender. Então, geralmente é duas clientes simultaneamente no máximo, porque é um processo bastante intenso. Então, eu tento fazer para atender da melhor forma possível também. Quanto tempo dura a tua consultoria? De 2 a 3 meses. 2 a 3 meses. Que bacana. Isso, eu atendo bastante online. Porque daí acaba, né, com o Instagram vem uma capilaridade também ali de contatos. Né? É um processo um pouco diferente online, mas também perfeitamente possível. Então, eu tenho bastante esse formato de atender remotamente também. Que legal. Tem alguma mulher especificamente que seja o teu perfil ou vale para todas as mulheres? Eu acabo atendendo, assim, 35 mais. 35 mais? Porque eu vejo as meninas mais novas não tem tanto essa questão. O que acontece? Eu tenho 2 perfis bem interessantes. Um de meninas que estão chegando nos 30 e poucos ali e que ainda não são levadas a sério profissionalmente. E muito porque tem carinha de menina. Então, às vezes, eu não consigo a questão de uma promoção, ou eu vejo que os meus clientes não me levam a sério. As propostas que eu entrego não são aprovadas e eu vejo que eu sou olhada com desconfiança. Acontece muito. Então, a credibilidade, né, dessa entrega de meninas ali mais jovens,
E ao contrário, também no outro extremo, mulheres já mais maduras, que também se veem às vezes desatualizadas, né? E que muitas que compram e acham que não tem roupa. E assim, tu vai ver quando chegar no meu armário eu não tenho nada. Sabe... Eu aposto que o armário tá cheio de coisa maravilhosa. Que as pessoas não sabem usar por falta de direcionamento e por comprar o que vê no Instagram. Todo mundo compra, achei bonito, mas o que elas aprendem é a comprar certo. Para comprar o que faz sentido, né? E então eu tenho esses dois caminhos, assim, ou as mais maduras que se veem meio perdidas, às vezes em um novo momento, ou se acham, né, que estão desatualizadas, ou às vezes que tem carinha de muito novinha e não transmitem credibilidade. Eu acho que a maturidade da vida vai nos trazendo essa humildade, um pouquinho de humildade, porque eu acho que é um exercício de humildade também isso tudo, né? De você saber que você não sabe, ou não sabe tudo, ou que pode saber mais e que precisa de ajuda. E é para todas as áreas da vida, né? A gente, às vezes, profissionalmente também, às vezes precisa entender que o momento exige outras habilidades em que eu não vou tão bem, né? Isso como empresária eu vejo muito, a necessidade da gente se atualizar o tempo todo. Ferramentas surgem todos os dias. É verdade. E é uma luta árdua, porque a gente às vezes passa, a tecnologia essa que não é mais pra mim. A gente falava antes aqui de começar a gravar sobre inteligência artificial. Sim. A gente precisa se expor, não tem como. A gente não pode ficar pra trás. Sim, né? Tem que acompanhar. Claro que a gente não precisa ser lá heavy user Sim, também acho. Mas é conhecer o básico, o que pode entregar pra minha área e por que não? Né? Vamos atrás e vamos entender um novo momento. Eu tô te observando aqui, né, Tyson? Eu tô só observando a elegância dessa mulher. Eu ia te mandar uma pergunta agora. Manda, Tyson. Pergunta, gente, bastidor por aqui, vida real. Pergunta sobre a estratégia de imagem do look que ela está usando. Ela explicou no Instagram. Você explicou hoje. Coloquei hoje eu não vi o teu... eu quero... Explica pra gente, qual foi a estratégia? Eu uso... Isso é uma coisa que, assim, é uma estratégia que eu desenhei pra mim. Eu sou uma pessoa mais fechada, mais quietinha, mais séria. Tá. E isso é a minha personalidade e tá tudo bem. A gente estuda temperamentos também na consultoria. Eu sou melancólica, então eu sou aquela pessoa quietinha. Olha que interessante isso. E eu tenho essa dificuldade, às vezes, de ser mais leve. Que é uma coisa que eu gostaria, então o que eu faço? Eu trago através das cores, leveza, então eu estou usando cores mais claras, que a gente usa a psicologia das cores para isso. Então, cores claras transmitem acessibilidade. Acessibilidade? Acessibilidade. Então, se eu tivesse de preto, eu colocaria uma postura mais forte. Errado? Não, depende do que eu quero comunicar. Aí eu estou usando a alfaiataria, que é uma coisa que transmite seriedade. Então, eu aliei cores claras à alfaiataria, eu estou mesclando duas coisas opostas, né? Estou usando a acessibilidade através das cores e a alfaiataria trazendo uma seriedade. Aonde que a gente pega, às vezes, nas mulheres, eu me acho muito bobinha. Aí, não tem erro, né? Isso eu friso muito, não tem certo e errado. Tenho que... A estratégia para qual é a tua entrega, qual que é o teu desejo de imagem. Se eu tô usando corzinhas clarinhas, florzinhas e babados, tudo tá comunicando romântico. Então, assim, geralmente as pessoas usam uma coisa muito caricata. Sim. Ou terninho preto. Você vai parecer séria. E forte, tudo bem. Mas será que você precisa ser tão forte naquele momento? Será que você não tá bloqueando alguma coisa com toda essa força? Né? Com os acessórios, hoje eu trouxe... O dourado não tá na minha cartela de cores. Não posso usar muito, pelo contrário, claro que posso. Hoje as minhas cores estão todas na minha cartela, eu coloquei o dourado para contrastar. Então eu trago um pouco mais de impacto com acessórios maiores e que trazem atenção para a área do meu rosto. Quando eu sou o speaker, eu trago... Muitas mulheres usam um batom vermelho com essa estratégia. Eu não faz parte da minha identidade de estilo, mas eu uso... Quando eu quero ser ouvida... Eu uso acessórios na altura da boca, que chama a atenção. Eu preciso fazer isso. Então, é tudo estratégia. Que legal, é estratégia. E a gente precisa só ter acesso, ter acesso ao conhecimento, né? E não tem mistério. São coisas simples que a gente leva pra vida, olha, né? Eu pego mulheres que já se vestiam muito bem, às vezes. E que a gente, no projeto, elas falam, não, eu quero mudar tudo.
será que a gente precisa mudar tudo? Será que não dá só para fazer um polimento e aprender a usar essas ferramentas a seu favor? Porque não quer dizer que eu uso todos os dias cores claras com alfaiataria. Sim, mas tu tinha um objetivo específico para hoje, vamos dizer. Eu falo que a minha agenda é que manda no que eu vou vestir. Tá? Claro que tem o que eu gosto, que eu tô afim naquele dia também. Sim. Mas a adequação, acho que é a principal, assim, objetivo, a gente estar adequado ao ambiente que você está. Nossa, porque isso é uma coisa que pra você se sentir bem num lugar e tá disposta, que nem a gente falou aqui, tomar coragem de começar algo. Você tem que estar se sentindo bem, senão não vai funcionar. Verdade. Senão você não, é muito mais difícil dar o primeiro passo, insegura com a sua própria imagem. Verdade, porque a gente vende, eu tô pensando agora na minha vida mesmo, nós vendemos coisas o tempo inteiro, nós nos vendemos ideias, vendemos projetos, então pra gente vender e se vender, nós temos que estar convencidos, né? Exato. Pra estar convencido, a gente tem que estar autoconfiante, estar se sentindo bem, poderoso, né? E eu falo que isso, ninguém precisa sair usando blazer, ninguém precisa, não precisa ser o terninho. Tem outras formas de buscar isso. Assim, são infinitas possibilidades, tá, Nossa, gente? E eu gosto muito dessa coisa da personalização. Cada mulher tem uma estratégia para ela. Eu tenho mulheres que têm cargos de alto comando que não tem nenhum blazer no armário. Não precisa. A gente consegue de outras formas buscar essa força, esse posicionamento e muito mais, às vezes, uma assinatura de estilo, que é uma coisa que você vai olhar para a pessoa, você vai lembrar. Então, isso é legal, isso eu tenho muito essa conexão com as cores, eu uso muito a maquiagem. Assinatura de estilo é isso? Uma assinatura de estilo é uma coisa que as pessoas vão olhar e vão lembrar de você. Eu uso a cor lilás, por exemplo, na minha comunicação visual e às vezes em roupa, em fotos, eu tô estrategicamente com a cor. Eu recebo gente que manda foto de coisas lilás e fala assim, lembrei de ti. Olha! Porque você faz com que a pessoa lembre de você. Você ser lembrado hoje é o nosso maior desafio. Não, com certeza. A gente tem que ser lembrado. Para ser lembrado, a gente vai ser recomendado, comprado. Eu sempre digo, né? Então, comprado, a repetição de alguns elementos que viram a sua assinatura de estilo é uma coisa que eu trabalho também dentro da assinatura de estilo. Que bacana isso. Isso tem tudo a ver com autenticidade, com viver a sua essência, a sua verdade, né? E geralmente é alguma coisa que a pessoa já usava. Já estava aí. Já estava aí. Busca para usar como... Pode ser um corte de cabelo? Pode ser maquiagem, corte de cabelo, um acessório. Tem mulher que é pulseira. Em homem a gente usa muito isso. O homem que usa pulseirinha. Eu tenho um caso que ele usou um lencinho no bolso do terno. Ele usava terno todos os dias e ele gostava dos lencinhos estampados. Maravilha, vamos usar isso como assinatura de estilo. Então ele tem vários lencinhos estampados que ele gosta. Então, eu fiz o do meu marido, eu fiz a casa de ferreiro, né? Fez com ele, deu certo. Ele adora usar pulseiras, adora, ele tem uma caixa cheia. A caixa tava lá em cima no armário, inatingível. Então, assim, primeira coisa, mantenha tudo ao seu acesso. Quem não é visto não é lembrado até no armário, né? Aquelas coisas que ficam guardadas, pode ter certeza que não vai usar. Então, tem que ficar visível. E aí, a gente monta, eu faço um lookbook, a pessoa recebe ali mais de 40, 50 opções montadas de... que legal, tu monta o que a pessoa tem. Eu brinco que lembra os Jetsons, que ela escolhia os looks dela no computador, isso lá nos anos 80. Verdade. Era mais ou menos isso que eu faço com um book que eu deixo para as minhas clientes, com toda... E é engraçado isso, porque eu deixo 40? 50, olha 60, como facilita às vezes a vida. 70. Sério? Quando a pessoa tem muita roupa. E ela usa, no começo ela repete, manda foto pra mim. Usa os mesmos. Tô usando. Mas não dá 2, 3 semanas, ela começa a criar dentro daquilo. Porque daí ela já mudou a mentalidade, né? Um nível de maturidade ali dentro, que ela já começa a combinar as coisas entre si. Daí tu fotografa? Vai na casa dela, tu conhece tudo que ela tem. E vestido, tudo nela. Quando é online, daí que eu preciso fazer uma montagenzinha com as fotos, né? Mas a gente veste o look inteiro. Geralmente eu ainda faço uma opção mais casual e uma mais formal pro mesmo look. E aí tu faz as fotos pra ela lembrar do que dá pra... E daí no memorial dela tem tudo documentado. Eu já quero pra mim. Eu já quero pra mim. Gente, eu acho deve ser uma grande descoberta, deve ser poderoso esse processo. E além disso, e eu friso muito isso, é deixar de perder tempo se vestindo. Porque qual mulher não tem, eu não vou negar que às vezes eu também tenho. É aquele dia que eu não tenho nada pra vestir, tudo tá horrível. Então até isso eu ensino pra não acontecer. Não é possível, Elô. Porque é muito frustrante, né? Mas acontece. Acontece também na tua casa. De trocar 3, 4 vezes, daí eu falo, peraí, volta lá nas minhas próprias dicas e vamos colocar aí. E funciona, assim. Uma delas que eu gosto de falar é nunca... Quando você tá, principalmente num dia mais inseguro, mas isso é regra. Sempre se arruma antes de se vestir.
Porque quando você prova a roupa descabelada, com cara de sono, boa. Aham. não vai gostar de nada. É que nem tu vai numa loja que tu não tá bonita. Se tu já chega na loja que tu se sente bem, pra comprar alguma Acho coisa, que já muda, né? Todo mundo já aconteceu de provar na loja, se achar maravilhosa, chegar em casa e não gostar. Milton falou uma coisa real agora. Porque primeiro que o provador tem uma iluminação linda. É. Iluminação é tudo, eu já falei pra ele. Capricha sim, nessa luz. sim. E segundo que geralmente em casa você vai provar num momento que você está desarrumada. E aí você vai olhar no espelho e falar, mas lá na loja ficou tão bonito. Vou mudar a minha luz lá de onde eu me arrumo, na frente do meu espelho. Mas você tem que maquiar e arruma o cabelo antes, Tá. que a percepção é outra. Que baita dica. Rende um super corte essa também. Elô, a gente pode ser muitas coisas, né? Pode. Eu acho que escutando a tua história aqui, e eu, assim, deliciosa, né? Olha como o tempo passa rápido. Olha como o tempo passa rápido. A gente percebe que você é uma mulher interessantíssima, realmente inteligentíssima também, e uma pessoa que soube aproveitar, né, as oportunidades, com coragem, de fazer as escolhas, de agregar as coisas. Aquele clichê, né? Nara, a gente literalmente pode ser o que a gente quiser, né? Eu acho que basta querer acreditar e correr atrás. A entrega é necessária, a gente sabe quão duro é o nosso dia a dia, o tempo, a rotina da mulher a jornada não é dupla, é tripla, às vezes quádrupla. É verdade. Mas é tão recompensador e não é imediato. Não vou dizer que foi do dia pra noite, não. É uma construção, e que eu ainda tô em vias de... A gente não vai estar pronto 100%, né? Mas pra começar. Frutos, não, e se esperar estar pronto... E eu falo bastante isso, até na CIB comentei num talk com as meninas. Se você tá com um projeto pronto, provavelmente ele tá atrasado. Porque já perdeu o timing. Sim. Então, na verdade, a construção é com o carro em movimento. A gente tá sempre construindo. E aquilo que eu imaginava lá em 2023, quando eu comecei o movimento diferente, não que estivesse parada, mas né, que eu fui buscar essa nova construção. Hoje eu já penso diferente. Então, se eu tivesse esperado alguma coisa, talvez eu nem estivesse aqui. Porque as pessoas talvez por fora podem julgar e dizer assim, mas ela nem precisava disso. Ela tinha uma carreira. Ou é muito fácil. Uma família. Por que ela vai fazer isso, né? Exatamente. Mas agora, né? Assim, tem uma questão de etarismo também, não tem? Assim, das pessoas ficarem olhando pra gente, né? Diz assim, por que tu vai fazer isso agora, né? Exatamente. Eu também às vezes passo por isso. Não é questão de precisar, é uma questão de realização, gente. Exato. E não tem preço, não dá nem pra explicar, né? E o precisar é sim preciso pra mim. Isso. Né? Como é que eu vou estar bem com quem eu amo, com as pessoas, com o meu trabalho, se eu não tô bem comigo mesma, né? Eu nem acho tudo que dinheiro, né? Nem tudo é realização financeira. Vai muito além. Vai muito além. Eu acho que é uma consequência de quando a gente tá fazendo o que a gente gosta, fazendo bem feito. É verdade. Pra gente ir finalizando, Elô, o que é esse teu estilo? Porque você como é que tu denomina? Consultora de estilo? Consultora de imagem. Consultora de imagem. Isso. Tem diferença entre as duas coisas? Eu acho que o estilo é uma das áreas que eu trabalho na consultoria de imagem. Tá, porque tem a ver com aquela assinatura pessoal que você falou. Exato, o estilo tá nos detalhes, né? Então a gente lapida os estilos dentro da estratégia. Mas eu acho que a imagem pessoal, daí é aquilo que eu te falei, da comunicação, do comportamento, tá tudo mais amplo. Envolvido. Eu acho que é um pouco mais amplo do que só tudo, estilo. Né? Não é só a embalagem, né? Não, exatamente. Precisa fazer sentido, né? Por isso que tanta gente, eu acho que até um certo repúdio contra a moda, de muita gente que fala, eu não preciso disso, meu guarda-roupa é todo igual e cumpre a função. E sim, o guarda-roupa tem que ser funcional. Eu sou absolutamente contra aquela roupa que coloca só pra bonito. Fast fashion, assim, não é só pra seguir e tendência. Se é só pra ficar bonito e não tá confortável, não tá se sentindo bem, eu sou até meio repetitiva na questão do conforto, porque eu acho que gente, minimamente, todo mundo que tem uma rotina como a gente tem que estar confortável. A roupa não é feita pra incomodar, né? Só que essa coisa o salto muito alto, e tem gente que lida super bem, mas se ele não faz sentido, me incomoda, pra que eu vou usar? Então, assim, a moda, às vezes tem esse lado fútil do consumo. Sim, sim. Né? Dessa rapidez com que as coisas passam e de repente já não faz mais sentido. Então vai muito além disso. Na verdade, atrás da essência da pessoa, do que ela quer comunicar com a imagem dela. É verdade, adorei. Por isso que comunicação é dos pilares do teu trabalho, né? Que trabalho lindo, Elô, parabéns. Obrigada. Eu quero desejar, assim, que tu tenhas muito sucesso em qualquer escolha que você faça. Porque eu já percebi que se daqui a pouco tu quiser escolher outra coisa, tu vai escolher o que vai fazer sentido pra ti, que coragem tu já tem, né? E você nos inspira. Obrigada por essa conversa, adorei te conhecer com mais profundidade. Olha como o tempo passa rápido.
É o nosso passou reloginho mesmo, ali. passou mesmo. Então, isso significa que foi muito bom. Passa rápido, passa muito bom, né? Bom. Então, como é que as pessoas, se tu quiser olhar para aquela câmera assim, dizer, como é que as pessoas te encontram? Vamos lá, o meu Instagram é @eloherman.estilo. Elo com H, Herman com H também. Se colocar Elo H, já vai aparecer Elo Herman. Elo H já aparece lá no Instagram. No Instagram, isso. Instagram. No momento é só o Instagram, porque é o que eu tô Mas dando conta. Já tá ótimo, Isso, né, e Lu? daí a gente tem podcasts assim maravilhosos para compartilhar um pouquinho depois compartilha lá mais também. É um trabalho, é uma construção sustentável, não pode ser rápida, né? Essa sustentabilidade de negócio, né? Que tu oferece com qualidade. Então lá eu mostro um pouquinho da minha rotina, da minha agenda maluca de viagens. E dos teus looks, né? E da forma como eu construo. Eu falo muito de mala também, porque eu faço muita mala, então, e eu faço isso na consultoria também. É um serviço que eu ofereço também de mala planejada. E eu coloco na prática praticamente toda semana, porque eu viajo muito, eu trabalho só com uma linha de mão ali, um monte de eventos na agenda. E aí eu faço compartilho um pouco desse meu dia a dia também. Que legal, inspiradora. Obrigada, Elô. Adorei recebê-la aqui, adorei. Eu sabia que seria muito bom. Quando essa indicação veio, eu falei, é isso! Que você é maravilhosa. O seu tema também, os temas que você traz nessa construção de trajetória nos inspira por essa reinvenção. Eu sei que você falou, não é reinvenção, mas ela ela nos inspira a sempre pensar aquilo que se conecta conosco, que já estava ali, mas aquilo que a gente pode voltar a fazer que bate forte no coração, né? Obrigadão. Muito obrigada. Então, até uma próxima, Elô. Pessoal, se você que achou inspirador esse episódio, não tem como não ter achado inspirador. Compartilhe com aquela amiga, com aquela mulher, com aquela prima, com aquela irmã que vai gostar de todas essas dicas que a gente recebeu de carreira, de vida, de propósito da Elo Herman aqui conosco, né? Então, eu volto a fazer o convite, siga a gente nas redes sociais, todas as redes sociais aí da Jovem Pan Blumenau. Eu estou no @eusinaramaria, @eusinaramaria, e agradecer mais uma vez a nossa patrocinadora oficial, que é a agência Beaver, que conecta corações, mentes e corações das pessoas. Até uma próxima!